Olá, essa é a aula sobre a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Vocês vêm aqui, lá no Moodle, vocês têm acesso, ou então acesso no Moodle para quem já está matriculado ou matriculado, e no portal do estágio do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, vocês têm acesso à Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008. Essa lei tem que ser lida por todas e todos que pretendem fazer o estágio supervisionado obrigatório. E eu vou ler só aqui a emendazinha. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Altera a redação do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo decreto 5.452, de 43, etc, etc, né? Eu peguei, então, uma cartilha do Ministério do Trabalho e do Emprego, que sistematiza um pouco dessa lei, algumas das questões que são importantes para vocês dessa lei. Estou muito feliz de fazer isso em formato de vídeo, que eu vou poder aproveitar em todas as edições desse curso de estágio supervisionado obrigatório. Então, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a Lei 11.788 representa uma evolução na política pública de emprego para jovens no Brasil, ao reconhecer o estágio como um vínculo educativo profissionalizante, supervisionado e desenvolvido como parte de um projeto pedagógico e do itinerário formativo do educando ou da educanda. São concepções educativas e de formação profissional para dotar a estagiária de uma ampla cobertura de direitos capazes de assegurar o exercício da cidadania e da democracia no ambiente de trabalho. As bases das mudanças se fundamentam em compromisso formalizado entre a estagiária, a instituição de ensino, no caso a Universidade Federal da Bahia, e a empresa, ou então o órgão governamental. Vocês vão ver que pode ser uma série de instituições onde vocês podem estagiar, com base em um plano de atividade que materializa a extensão ao ambiente de trabalho do projeto pedagógico desenvolvido nas disciplinas do currículo escolar. Então, nós estamos agora, nesse momento do curso, onde vocês vão estudar a Lei 11.788, estendendo toda aquela teoria que a gente aprende em sala de aula até agora para a sociedade. Nós vamos agora ingressar no mercado de trabalho, seja no terceiro setor, no mercado, empresas, instituições públicas, etc. Então, a lei prevê então direitos e garantias, né, o estabelecimento de limites para o número de estagiários que podem ser acolhidos por cada uma dessas instituições, como se dá o trabalho nos estabelecimentos públicos e privados, e enfim, né? Esses limites coíbem e previnem abusos decorrentes do acolhimento de estagiárias e estagiários, a capacidade de cumprir os conteúdos formativos, porque é importante lembrar que o estágio supervisionado obrigatório, ele é parte do currículo da formação de vocês como analistas de políticas públicas, como profissionais de gênero e diversidade, né? A partir do estabelecimento de condições dignas para o estágio do jovem estudante no ambiente de trabalho, fomenta-se no país a construção de um mercado de trabalho mais justo e uma formação profissional que propicia a vivência prática de conteúdos teóricos ministrados no ambiente próprio das instituições de ensino. Então, tudo isso que vocês aprenderam até hoje é o momento de executar na prática. Então, quando vocês forem para as instituições de vocês, é o momento de vocês executarem isso na prática. Algumas questões interessantes da lei. Então, vamos lá, que são algumas perguntas e respostas. Quem quiser aí abrir a lei e só escutar o áudio e ir acompanhando na lei os artigos que eu vou citar, que são de uma cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego, escrita então por Carlos Lupe, que era ministro na época, né? O que é o estágio? O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o campo produtivo de estudantes. O estágio integra o itinerário formativo do estudante e faz parte do projeto pedagógico do curso. Então, o plano político-pedagógico do Bacharelado em Gênero e Diversidade, ele prevê 1 ano e meio de atividades práticas, tá? Essa definição de estágio está na lei, no artigo 1º, no parágrafo 1º, tá? Qual o objetivo do estágio? Também, segundo a lei, no parágrafo 2º do artigo 1º. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando ou da educanda para a vida cidadã e para o trabalho. Então, vocês têm que ir para o estágio
aprender duas dimensões da vida, né? E está prevista também na LDB: cidadania e trabalho, né? E profissão. Quais são as modalidades do estágio? Existe o estágio obrigatório, que é o caso do estágio supervisionado obrigatório do bacharelado, e o estágio não obrigatório. Isso tudo está no artigo 2º da lei. Tá? O que é o estágio obrigatório, que é o nosso foco nessa disciplina? Tá? É o estágio, segundo a lei, é o estágio definido como obrigatório no projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Isso quer dizer o quê? Vocês só vão ganhar o diploma de vocês, concluir esse curso, se fizerem o estágio supervisionado obrigatório. O que é o estágio não obrigatório? É o estágio desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória e parte do projeto pedagógico do curso. Não é o caso da nossa disciplina de estágio curricular obrigatório. Muitas de vocês já fazem estágio em outros lugares, que é o estágio não obrigatório, opcional, que vocês optaram por fazer esse estágio, tá? O que é o projeto pedagógico do curso, segundo a lei também? É o documento elaborado pela instituição de ensino que estabelece as diretrizes de funcionamento de um curso, contendo orientações sobre as disciplinas e seus conteúdos, carga horária, possibilidade de estágios, etc. Tá? Tá também no artigo 1º da lei. O que é instituição de ensino? Somos nós, a Universidade Federal da Bahia, que, segundo a lei, é a entidade dedicada à educação empreendida por organização oficialmente reconhecida e polarizada para proporcionar cursos nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a Lei 9.394 de 96, que é importante que vocês conheçam também, tá? O que é educação superior? Que eu excluí aqui as regras do estágio para alunas e alunos do ensino médio, enfim, porque não era o caso, tá? Superior é aquela que, dentre outras, tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua, tá? Também da LDB aí, já não é da 11.788, esse é um trecho da LDB, tá? Vamos lá. Quais são os cursos e programas abrangidos pela educação superior, também da LDB? Aí eu pego dois casos para vocês, que é o caso onde vocês se enquadram. Os cursos de graduação abertos a candidatos e candidatas que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificadas em processo seletivo, no caso Enem, vestibular, etc. E cursos de extensão, que são abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino, tá? Também pela LDB. Agora, mais uma questão relacionada à Lei de Diretriz e Base da Educação. Quais são os cursos abrangidos pela educação profissional tecnológica? Né? Tem curso de formação inicial e continuada, ou qualificação profissional. Nós temos educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Aí é muito importante porque aí a gente tem que começar a associar a Lei 11.788 com o nosso plano político-pedagógico com o regimento de estágio. E pensar, por exemplo, nas atividades de extensão. Por quê? O nosso regimento de estágio, como a gente viu na aula própria do regimento, ele prevê a possibilidade de realização do estágio em projetos de extensão da UFBA. Tá? Então, as atividades de extensão e iniciação científica desenvolvidas pelo estudante podem ser equiparadas ao estágio? Sim, principalmente a extensão, porque a gente tem que casar agora o quê? O regimento de estágio, a Lei 11.788 e o plano político-pedagógico do nosso curso, tá? Mas somente quando o projeto pedagógico dos cursos de educação superior for prevista a equiparação dessas atividades com estágio. No nosso caso, isso está no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 11.788, no nosso caso a gente equipara projetos de extensão, ok? Com estágio. Então, vocês podem sim cursar o estágio em projetos de extensão, desde que permaneçam no projeto, o projeto preveja duração de 1 ano e meio, tá? Vocês não podem estagiar em um projeto que tem duração de 6 meses, porque o estágio do bacharelado ele tem 1 ano e meio, você tem que permanecer na mesma instituição durante 1 ano e meio, tá? Enfim, pulando aqui, pode ser concedido estágio a estudantes estrangeiros? Sim, segundo a legislação vigente, os estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no Brasil, autorizados ou reconhecidos, podem se candidatar ao estágio. Então, se nós tivermos aí uma aluna estrangeira, um aluno estrangeiro, ela vai cursar o estágio normalmente, tá?
Quem pode contratar estagiário? As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos, podem oferecer estágio, tá? O estágio é uma relação de emprego? Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, desde que observados os requisitos legais, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Isso está no artigo 3º e 15º da lei, 11.788. Tem que ir lá na lei para saber do que a gente está falando, né? Quais requisitos devem ser observados na concessão do estágio? 1. Matrícula e frequência escolar do educando público-alvo da lei. Então, vocês têm que ter o número de matrícula, mas tem que ter frequência também. Se perdeu muito aí por falta, começar a faltar demais na universidade, perde o estágio, tá? Então vamos supor, se perder por faltas as disciplinas do semestre que está fazendo estágio, perde o estágio também, tá? 2. Celebração de termo de compromisso. Nós temos lá uma aula sobre o termo de compromisso exclusivo, então não vou falar muito sobre isso. Entre a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. E 3. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Então, termo de compromisso de estudo, tá? Vamos lá. O estágio deve ser acompanhado deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da parte concedente? Sim. Isso é previsto. Vocês têm que ter um supervisor acadêmico e um supervisor de campo. Isso quer dizer o quê? Um supervisor acadêmico sou eu, no caso, ou Darlane, geralmente a gente alterna, mas podemos ter outras professoras supervisoras de campo, caso o colegiado decida, e temos também a supervisora na instituição onde vocês vão fazer estágio, tá? Então tá, tem que ter o acompanhamento efetivo desses 2 supervisores, comprovado por vistos nos relatórios de atividades, em prazo não superior a 6 meses e por menção de aprovação final. Ou seja, vocês têm que ter a cada 6 meses um relatório de atividades, que está lá na aula dos produtos do estágio, tá? Nós temos uma aula específica sobre os produtos do estágio, vocês vão ver que a cada 6 meses vocês têm que dar um produto, tá? Para nós, que tem que ser avaliado tanto pelo supervisor acadêmico como pela supervisora de campo. Quem deverá ser o supervisor do estagiário da parte concedente, tá? O supervisor do estagiário da parte concedente deve ser funcionário do seu quadro de pessoal. Quem que é a parte concedente? Onde vocês vão estagiar, não é a UFBA, tá? Tem que estar no quadro de pessoal com formação e experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário. Então, o supervisor tem que ser compatível com a formação de vocês, tá? Qual o papel do professor orientador da instituição de ensino? Isso segundo a Lei 11.788. Deve ser da área a ser desenvolvida no estágio e responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades. Então, cabe ao supervisor acadêmico na UFBA acompanhar as atividades e avaliar essas atividades, tá? O supervisor da parte concedente pode orientar e supervisar até quantos estagiários? Então, o supervisor de campo de vocês não pode ter mais do que 10 estagiários, segundo a lei, tá bom? Simultaneamente. A atividade a ser exercida pelo estagiário deve ser relacionada com sua formação educacional? Sim. O estágio deve estar relacionado com a formação educacional do estagiário. Vocês têm que fazer alguma coisa que tenha a ver com as grandes linhas de pensamento do curso de Gênero e Diversidade, os grandes eixos de atuação, que está lá previsto no projeto político-pedagógico, tá? Tem que ser compatível com o projeto político-pedagógico do curso. Quais as obrigações, também segundo a Lei 11.788, no parágrafo 1º do artigo 3º e do artigo 7º, tá? Quais são as obrigações legais das instituições de ensino? Ou seja, nós, a UFBA, o que nós temos que fazer, qual que é o nosso dever em relação a vocês, tá? 1. Celebrar o termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluto ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante ao horário e calendário escolar, ou seja, nós temos que adequar, nós somos as pessoas que celebram o termo de compromisso. 2. Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando. Então, nós também avaliamos se o espaço onde vocês vão estagiar é legal ou não, tá? Indicar professor orientador da área a ser desenvolvida. Então, a UFBA tem que indicar para vocês um supervisor acadêmico, no caso, pode ser eu, Darlane ou outra docente do nosso colegiado. Exigir do educando a apresentação periódica em prazo não superior a 6 meses de relatório das atividades. Então, aquilo que eu já disse, a cada 6 meses vocês têm que apresentar
um tipo de produto, tá? Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas, mas vocês vão ver que o regimento ele é bem rígido em relação à mudança de estágio, porque vocês vão ter que fazer um monte de coisa, então pensem muitas vezes antes de querer mudar de estágio, tá? E comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização das avaliações escolares ou acadêmicas, porque vocês têm direito no dia de uma prova, alguma coisa na semana de provas, vocês têm direito a não ir ao estágio, desde que a gente informe no início do semestre letivo a instituição do estágio. Nessas datas temos atividades. Isso vocês vão ter que me falar para eu poder elaborar a carta, tá? Não sou eu assim, chegou em cima da prova, professor, tem prova, não mandei a carta dizendo. Não, isso é no início do semestre. Vocês têm que ir de professor em professor perguntando quando vai ser a prova, montar para mim o calendário de provas de vocês, aí eu redijo e assino esse calendário de provas e mando para a instituição de estágio, tá? Eu não vou ficar correndo atrás de cada professor para cada um dizer que dia que vai dar prova. Vocês têm que fazer isso mesmo porque vocês cursam, vocês não estão, muitas de vocês não são regulares, estão cursando muitas disciplinas, tá? Quais as principais obrigações da parte concedente na relação de estágio? O que a empresa ou instituição ou ONG onde vocês vão fazer estágio tem como obrigação? Celebrar o termo de compromisso, assim como nós, né? Zelando pelo seu cumprimento, ofertar instalações que tenham condições de propiciar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, eles têm que ler essa legislação lá, indicar funcionário do quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente, contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, isso não, porque a UFBA já oferece uma apólice do seguro, tá? Seja compatível com valores de mercado, isso não é a parte concedente. A UFBA oferece para vocês e nós temos uma aula sobre a apólice de seguro, que vocês vão ver lá. Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio e enviar à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário, tá? A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente dispensa a celebração do termo de compromisso de estágio? Não. Tem que ter o termo de compromisso de estágio. Tem uma aula, videoaula só sobre isso, tá? A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso, tá? Isso está no artigo 8º da lei, 11.788. Como deve ser definida a jornada de atividade do estagiário? A jornada deve ser definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o estudante, ou seu representante ou assistente legal, devendo constar no termo de compromisso de estágio. Isso está lá na aula de termo de compromisso de estágio. Já está prevista a carga horária de vocês no regimento do estágio curricular, no plano político-pedagógico, tá? Enfim. Qual a duração máxima da jornada de atividade de estagiário? A jornada de atividade com estágio não deve ultrapassar, para vocês que são da graduação, 6 horas diárias. Tem gente que fala assim comigo, Felipe, eu não posso fazer o estágio? Será que eu posso pegar minhas férias e estagiar 12 horas por dia durante 2 semanas e cumprir com a carga horária de estágio? Não, porque está aqui na lei, olha, 6 horas diárias e 30 horas semanais no caso de estudantes de ensino superior. Então vocês não podem, tá? Ou 40 horas semanais, no caso de estágio relativo a curso, que alterna em teoria e prática, que é o nosso caso. Vocês não podem fazer mais do que 40 horas semanais, isso se vocês forem remunerados. Em caso de não remunerados, que é a maioria de nós, vocês vão fazer convencionalmente, segundo o nosso regimento, 8 horas de estágio por semana em 2 turnos de 4 horas em dias alternados. Então, 2 manhãs, 2 tardes, uma manhã e uma tarde, enfim. O que for compatível aí na agenda de vocês, em comum acordo com o local onde vocês forem fazer o estágio. E eu convencionei que são 2 turnos de 4 horas, sendo que 2 horas, as 2 horas finais desses 2 turnos, é para a escrita dos diários de campo semanais. Toda semana tem que entregar um diário de campo, vocês já sabem, tem uma aula sobre isso, tá? Qual o prazo máximo de duração do estágio na mesma concedente? Até 2 anos. O nosso estágio é de 1 ano e meio, tá? Exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, tá? Que aí é outra legislação. Qual consequência prevista para a parte concedente no descumprimento da Lei 11.788? Se onde vocês fizerem estágio não cumprir, não pode mais ter estagiários, tá?
Então, se algum estagiário começar a ser tratado como empregado ou como tendo um vínculo empregatício, vai estar em desconformidade, aí a gente tem que conversar, porque a gente tem que seguir a legislação trabalhista e previdenciária, tá? Qualquer dúvida é só vocês entrarem lá no site do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma Coordenação Geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil, CGPI, que tem cartilhas e muitas informações sobre isso. Então, essa foi a nossa aula sobre a Lei 11.788, né, de 25 de setembro de 2008. Está aí disponível no Moodle e lá no portal do estágio. Então, é só vocês pegarem. Tá aqui, ó. Ai, nossa, tô ficando bobo. Tá aqui. Então, tivemos aí nossa aula dessa lei. Muito obrigado.